Então, gente, nós observamos aí o último texto, fiéis coletivamente até o fim, e nós trabalhamos em Mateus capítulo 24, principalmente no versículo 12, que fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então, nós vimos que nos últimos dias as coisas vão apertar. Ou seja, tudo que está à volta vai começar a nos apertar de uma maneira em que teremos que sobreviver em relação a esse esfriar. Então o texto diz: por se multiplicar a iniquidade. E como nós vimos, iniquidade no Novo Testamento, ela é uma palavra como se fosse uma cultura, um estilo de vida. Então aqueles que praticam a iniquidade são aqueles que têm um estilo de vida, uma cultura de vida contrária à lei de Deus. Conforme Mateus 7, quando Jesus, quando se aproximam aqueles diante do trono, Jesus fala: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Pode passar. Praticais a iniquidade. Então, iniquidade aí é um estilo de vida, uma cultura contrária à lei de Deus. E nós observamos que essas pessoas caminharão nesse sentido, ou seja, haverá esse esfriar. Esse esfriar vai afetar o quê? O seu coração. Então, quando o texto fala o amor se esfriará de quase todos, o texto não está querendo dizer que o amor se esfriará de você para com o seu próximo, porque às vezes a gente interpreta dessa forma. Não, o amor, as pessoas ficarão distantes uma das outras, mas o texto não está falando disso. O texto está falando que o amor se esfriará pelo amado. Não uma pessoa pela outra, mas pelo amado. Porque o texto de Mateus 24 está falando daqueles que pregam o evangelho, dos discípulos, aqueles que são perseguidos. Então Jesus não está falando do amor uns pelos outros, mas do amor pelo amado. E em contrapartida, uma geração que se esfria, ou seja, uma geração que o amor se esfria, em contrapartida, há uma geração que está quente, e o próprio texto já diz, olha lá, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo. Então, ao mesmo tempo que Jesus está falando, olha, vai esfriar, grande parte das pessoas vão esfriar, mas ao mesmo tempo ele está falando, e será pregado esse evangelho do reino. O que ele está falando? Muitos esfriarão, mas haverão aqueles que permanecerão fiéis, desejosos pelo amado, pregando o evangelho. Lembram disso que eu falei? Hein? Agora eu quero iniciar com o exemplo do Clint. Lembra lá? Medalhas de honra? Vocês já viram a série, gente? Lembra que a gente está trabalhando de soldados que vão para a guerra, mas existem entre eles soldados que fazem além daquilo que é pedido, e eles acabam recebendo a medalha de honra. Então, como eu trabalhei em todas as guerras dos Estados Unidos, 40 milhões de homens, de jovens, foram para as guerras. De 40 milhões, 3.600 receberam a medalha de honra. Por que eles receberam? Porque eles fizeram além daquilo que era previsto, além daquilo que era esperado. Então, 40 milhões de soldados que fizeram a sua obrigação, fizeram aquilo que foram determinados, mas 3.600 foram além, eles fizeram além daquilo que era esperado deles. Esses 3.600 homens, nós vimos a história do Sylvester, lembra? Que não é o Rambo, mas talvez o Rambo se inspirou nele, né? Porque o cara era um maluco, né? E a gente vai ver a história do Clint. Qual é a história do Clint? Só para a gente iniciar. Foi no Afeganistão, não é a Segunda Guerra Mundial, foi em 2009. Vou dizer aqui só para vocês entenderem como foi a história dele.
depois do ataque ali de 2000 e nas Torres Gêmeas, foi qual data? 2000? 2001? Foi isso? Por aí, né? Depois daquele ataque, os Estados Unidos começou a ir muito forte contra os terroristas. E aí eles começaram a invadir o Oriente. E há um relato, que é através desse Clint, que ele era o líder de um grupo, da seguinte forma: eles montaram uma base perto ali do Afeganistão. Então mais ou menos a base era aqui. Eles eram grupos de mais ou menos, acho que 30 a 50 soldados. Só que o que acontece? Lá no Oriente, os terroristas se escondiam em cavernas, montanhas, né? E eles estavam entre... Como é que eu vou dizer a montanha aqui agora, gente? Mais ou menos assim. Eles estavam entre... Ficou bom? Ficou bom? É sério mesmo ou vocês estão zoando? Eu tô falando sério. Tá. Eles estavam abaixo de 3 montanhas aonde os terroristas estavam. E os terroristas praticamente eram 300. Então quem está em vantagem aqui? Eles estão em vantagem em número e é mais fácil você tirar para baixo, não é? Não é mais fácil? Do que... E eles estavam escondidos. Então, eles estavam enfrentando uma coisa terrível, né? E aí, houveram vários ataques, mas houve um ataque que parecia que ajuntou todos os terroristas para destruir a base americana. E aí, eles começaram a atirar e jogar mísseis, né? E os soldados tinham que combatê-los. O ataque foi tão terrível que os terroristas começaram a conseguir descer, porque a base americana não estava conseguindo mais segurá-los, né? E eles estavam já quase entrando na base. Muitos soldados americanos já haviam morrido e havia já um alerta para que eles se retirassem, fossem embora. Um dos mísseis acertou como se fosse uma base de comunicação, que fazia com que eles se comunicassem com aviões para destruir os caras. Praticamente os soldados estavam sozinhos. Na hora da retirada aqui, e eles falam, os soldados estavam aterrorizados, falam, vamos sair. Entra a figura desse sargento, ou capitão, não sei o nome, Clint. O que ele faz? Ele pega todos os soldados e fala assim, não vamos desistir, vamos continuar lutando e destruir esses caras. E aí o que ele faz? Eles estavam escondidos aqui, ele vai para frente da entrada com alguns soldados, haviam soldados que estavam feridos, e eles começam a atacar os terroristas. Por que esse Clint ganha a medalha de honra? Porque em meio a muitos tiros e mísseis sendo derrubados na base, esse Clint, parado aqui, junto com os seus companheiros, atirando, ele consegue combater esses caras que estão aqui, ele consegue combater os caras no meio de um monte de tiroteio, ele consegue mobilizar os seus soldados, falando para eles, vá para lá, vá para a direita, vá para isso, pega essa frente, ele consegue fazer isso. Ele consegue restabelecer contato com a base, que vai dar informação para os aviões que estão vindo, e ao mesmo tempo ele consegue combater os terroristas. E através dessa atitude dele, eles conseguem dominar novamente, e os terroristas são eliminados e fogem. Então, os caras falam assim, esse cara não tinha condições de pensar racionalmente sobre sua função e delegar funções para outras pessoas no meio da guerra, de tanto bombardeio, de tanta pressão. Ele consegue não pensar na sua sobrevivência, não ficar aterrorizado,
manter-se em equilíbrio, direcionar outros soldados que também estavam aterrorizados, ainda fazer contato com os aviões, falar aonde os inimigos estavam, porque os inimigos vieram e bombardearam esses locais. E através dele, o equilíbrio dele e a posição dele, eles conseguiram vencer essa etapa. Entenderam? Então o que eu quero dizer com isso? Pegando o exemplo dele. Gente, eu fiquei pensando da seguinte forma. Qual é... Eu não vou usar o termo desculpas ou historinhas, né, que a gente sempre usa, né? Não vou usar esses termos. Porque às vezes, usando esses termos, parece que você vive contando historinha arranjando desculpa. Eu não vou usar esses termos. Mas vamos pensar assim. Qual é o motivo? E muitas vezes pode ser um motivo justo. Lembre-se, se esses soldados tivessem fugido, eles não seriam chamados de covardes. Não é motivo de desonra. Não seria um motivo de desonra, porque olha a situação. Eles iam morrer. Então, se eles tivessem saído, eles não seriam chamados de medrosos. Seria um motivo correto, um motivo justo. Eles poderiam ter fugido mesmo, mas permaneceram. Então, eu quero que você pense, não fale agora para mim, né, mas fale para você. Qual é o motivo que você mesmo dá ou fala quando você não consegue ser intenso para Jesus na sua vida hoje? Qual é o motivo que você fala? Quando você sabe que precisa amar mais, ser mais intenso com Jesus, desenvolver seu chamado, desenvolver seu ministério, assumir a sua responsabilidade e sua missão. Tudo aquilo que você já sabe, que não precisa nem desenhar para você. Quando você é pressionado a isso, quando você chega para você e fala assim, por que você não está fazendo? Qual é o motivo justo que você dá? Esse motivo justo. Ah, pastor, é a minha casa, não há paz no meu lar, é o meu trabalho, são os meus horários, são as minhas dívidas, é a minha esposa, é o meu marido, são os meus filhos. Qual é o motivo justo que você dá? Esse motivo justo que você dá, que não faz com que você permaneça na sua posição e seja intenso, é algo que você precisa analisar hoje. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Você usa esses motivos para não ser intenso para Deus e para não desenvolver suas responsabilidades. Estamos aqui, gente? Tá ficando claro? Ok? Vamos dizer que Deus me dá a varinha lá do coldão. Digamos que Deus me dá. Aí eu pergunto para você, eu chego com uma conversa pastoral. Meu querido, por que você não é mais intenso? Por que você não desenvolve mais? E eu falo para você tudo aquilo que é a sua obrigação. A obrigação de um soldado, a obrigação de um cristão. Aí você dá todos os motivos justos. E eu falo, que motivos justos. Não vou falar que é historinha, nem que é desculpas. Vou falar, são justos os seus motivos. Vamos pensar, estou com uma varinha, vou tirar os seus motivos justos, ok? Então eu tiro todos eles. Tirei. Aí você fica uma semana sem todos esses motivos. Aí você tem todos os motivos que você disse que não existem mais para você desenvolver sua intensidade. Você desenvolveria? Você começaria a ser intenso? Sim, claro que sim. Os motivos foram arrancados. E digamos que são motivos justos, entendeu? E faz com que você seja intenso. Ok, beleza. Mas o ponto, irmãos, sabe qual é o ponto? O ponto é que nos últimos dias, esses motivos não serão arrancados. Não serão. Porque nos últimos dias, todos esses motivos justos te apertarão. E se hoje você não consegue, através da sua vida, ser intenso com todos esses motivos que você fala e cria, como você acha que vai ser nos últimos dias? Como nós achamos que seremos intensos e apaixonados nos últimos dias? Porque quando eu leio esse texto, eu falo assim, nossa, o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque a iniquidade aumentará e o amor se esfriará. Como você acha que se os motivos que você tem hoje
te impedem de ser intenso para Deus, você conseguirá nos últimos dias não se esfriar. Se os motivos que você dá hoje, justos, e você enche a boca para falar, para tirar as suas responsabilidades, e você acredita neles, a probabilidade do seu amor se esfriar será grande. Então, quando nós trabalhamos em questão de soldados e aqueles que merecem a medalha de honra, nenhum motivo, grande ou pequeno, forte, é motivo suficiente de conseguir parar você de ser intenso para Jesus. Se um motivo para você de ser intenso para Jesus, você precisa revisar o seu coração. E aí, eu escrevi um tópico que está aí no PDF que eu mandei para vocês. Ainda estamos em pé. Lembre-se, todo lutador, acho que você já viu filmes de luta, filmes de pessoas que vão entrar em alguma competição. Antes deles irem, ou até no treinamento deles, eles têm um treinador ou alguém que fica repetindo para eles que eles podem, que eles vão conseguir, que as coisas vão ocorrer. Já viram isso nos filmes? Você é valente, você vai conseguir, vai. E ele fica gerando palavras de incentivo ou palavras positivas. O cara realmente acreditar naquilo e ir. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos diariamente nos levantar e ouvir o Espírito Santo falando no nosso coração. Vá, corra atrás daquilo que Deus tem para você. Porque tudo à sua volta é negativo, tentando fazer com que você desista, tentando fazer com que você pare, tentando fazer com que você submeta a derrota ou submeta às pressões exteriores de você chegar e desenvolver aquilo que Deus tem para você. Então, eu fiz como se fosse um texto, e é de forma meio poética, falando sobre essa questão de nós realmente termos isso em mente. Depois você pode ler e pegar os versículos e ver que são todos versículos baseados em continue, vá, lute, não dê razão para a preguiça, não dê razão para a derrota, não dê razão de você ficar desanimado, submetido às coisas. Irmãos, desenvolver aquilo que Deus tem para nós, tanto coletivamente como pessoalmente, não vai vir de maneira branda. Não existe criança que nasça de maneira tranquila, parto tranquilo. Nasceu. Ela está grávida, foi para o hospital. E amor, tudo bem? Tudo. Nasceu. Entendeu? Espirrei. Nasceu. Não existe isso. Pode haver 1 em 1 milhão de uma mulher que ela fala, nossa, às vezes tem isso, né? Mulheres que têm, 5 filhos ou 10 filhos, né? Já viu aquelas mulheres de roça, alguma coisa assim, que tem 10, 15, né? Aí elas começam a contar o parto e falam assim, nossa, esse aqui, meu Deus, esse aqui foi a noite inteira. Misericórdia, como é que mais sofri para nascer. Mas esse aqui foi rapidinho, nasceu assim, tranquilo. Todo parto causa dor para nascer. Todo projeto causa dor. Ele vai sendo gerado, vai havendo muito tempo de sofrimento para poder nascer. Você acha que aquilo que Deus tem para você vai vir assim? Vai vir fácil? Você acha que o seu chamado, o desenvolvimento que Deus tem para você, a sua missão vai vir assim? Fácil? Sem você orar, sem buscar, sem chorar, sem você ir em meio às lutas, às tempestades e muitas vezes causada por aqueles que estão ao seu redor. Você acha que vai ser assim? Todo mundo vai, vamos lá, estou junto com você, vou gastar a minha vida para você chegar até lá. Não! Você tem que sofrer para ver as coisas acontecendo. Você tem que aprender a lutar
Pare de dormir tanto, de comer tanto, de gastar tanto tempo com coisas vãs. Tudo isso que você está gastando são energias que você poderia investir naquilo que Deus tem para você, no seu chamado, no seu sonho, no seu ministério. Mas não, gasta toda a energia em coisas bobas, em besteiras, e aí a vida não tem propósito e ainda acha que Deus está contra você, cria desculpas e ainda fica levantando bandeira de que, meu Deus, as coisas não dão certo para mim. Claro que não dão! Se você entender que aquilo que Deus tem para você precisa ser conquistado, você vai dormir menos, gastar menos tempo com coisas vãs. Ok? Então, olha aí aquilo que eu mandei para vocês. Fala assim, ainda estamos em pé, tudo está escuro, sem vida, sem luz, sem paz e sem amor. Muitas vezes é ao nosso redor e é o que vai acontecer nos últimos dias. Todos se foram, se entregaram, correram, fugiram, desesperançosos. Não há vida, sentido, graça, propósito, missão ou determinação. Finalizou-se a correção, a justiça na correta situação. Reina então a escuridão. Olha ao seu redor e você vai ver aquilo que motiva você a alcançar seus sonhos. Muitas vezes não te motiva. Você fica mais e mais desanimados. Porém, lembre-se, todos os dias o Espírito Santo vai falar no seu coração. Todos se foram, mas permanecemos. Permaneça na sua posição. Todos se dobraram. Resista, resista. Mesmo que o mundo inteiro deixe de amar Jesus, ame Ele. Mesmo que o mundo inteiro o esqueça, permaneça fiel a Ele. Todos correram, mas mantemos nossa posição. Se esfriaram, o amamos insistentemente. Lembre-se, se você acordou sem desejo de amá-lo, passou o dia sem desejo de encontrá-lo, chegou a noite e você ainda não o quis, pare, bata no seu coração e fale assim, isso está errado. Eu vou moldar o meu coração a amá-lo. Lembre-se, o amor por Jesus inicia através dele, com um toque dele. Com o toque dele, ele fez com que você o amasse. Mas o manter desse amor é responsabilidade sua. Sua. Já percebeu como não só casamentos, mas às vezes momentos de reflexão de casamento nos gera uma força para que possamos continuar e acreditar? Então, às vezes você fica tanto tempo num casamento e às vezes vai gerando brigas e discórdia e coisas que não resolve, aí você fica triste, desanimado. Aí quando você vai num casamento, aí tem lá a palavra, tem aquele momento, aí tem a noiva, tem o noivo. Não, comida não, calma. Tem o noivo, aí começa a ver toda aquela harmonia do casamento, aí tem a palavra, aí gera você reflexões. Fala assim, nossa, estou fazendo coisas que não deveria, preciso ser um marido melhor. E a esposa, ao mesmo tempo, aí olha um para o outro, me perdoa e dá um beijo. Então há como se fosse um renovo ali. Esse renovar precisa também ser com o nosso amor com Jesus. Às vezes nós ficamos perdidos em tantas coisas à nossa volta que você precisa parar, sondar o seu coração e ver aquilo que está tirando as suas energias. Lembre-se, ame-o todos os dias de maneira intensa. O esqueceram, o relembramos a cada instante. Eles desistiram, nós continuamos até houver fôlego. O trocaram, matamos as opções. O mundo hoje gira em torno de inúmeras opções. Onde você vai, tem opções. Não sei se você faz compra, né? Mas você já viu quando você vai no mercado, você quer comprar um sabonete, tem 100 sabonetes. Você quer comprar um shampoo, tem 100 shampoos. Você vai, às vezes, num restaurante, vou lá naquele restaurante comer só um arroz, um feijão, uma carnezinha e uma saladinha para pagar baratinho. Aí quando você chega lá, tá aquela mesa que vai até o fim de tanta comida. Aí você vou pegar um pouquinho, aí chega lá, o prato já é desse tamanho, você fala assim, nossa, mas eu ia comer só
um arroz, um feijão, uma saladinha. O que aconteceu? Inúmeras opções apresentadas faz com que os nossos olhos desejem. Quanto mais você fica vendo, e aí você diminui a excelência de Jesus, a beleza da criação, você começa a ter opções. Jesus se torna mais uma opção para você. E aí você tem opções de ter Jesus e de ter outras coisas criadas por Ele, que não são pecado, mas você passa muito tempo fazendo e gastando tempo com isso. Lembre-se, aqueles jovens que foram para a Babilônia e fizeram aquele jejum, eles não estavam fazendo jejum de uma comida sacrificada a ídolos, de uma comida que era pecado. Eles fizeram um jejum de comida, que não era pecado. Mas naquele momento necessitava um tempo onde eles tinham que se dedicar, porque aonde eles estavam poderia apagar a chama deles, apagar o coração deles. Às vezes você não está lutando hoje com pecados terríveis, mas você está lutando com coisas que tomam seu tempo, opções, TV demais, internet demais, fala demais, conversa demais, e aí você gasta toda a sua energia nisso, porque você reduziu Jesus a mais uma opção. Jesus se tornou mais uma opção, e Ele não é mais uma opção, Ele é a única. Então Ele é acima de qualquer coisa criada, de qualquer coisa bela que possa refletir Ele, criada por Ele, mas não compete com Ele, está acima de qualquer coisa. Então, existem homens belos no mundo, não é? Mas, quando você reduz o seu marido, a beleza desses homens, ele se torna mais um. Mas, mesmo você vendo a beleza desses homens, o seu marido, mesmo ele sendo feinho, ele é o mais belo. Ele está acima. E vice-versa, na questão das mulheres. Há mulheres belas, mas a sua esposa, ela não está nesse nível de opções. Ela está acima. Jesus não está no nível de opções. Ele está acima de qualquer coisa. Então, não o desejaram, mas o esperamos com toda a nossa alma. Não há mais ninguém, mas ainda estamos aqui. Lembre-se, bata no peito todos os dias e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou te amando ainda. E o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 7, fala assim: o desejado de todas as nações. O desejado. A palavra desejado é o esperado, o admirado. O desejado de todas as nações virá a esse templo e encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor dos exércitos. O desejado virá. Aquele que nós aguardamos e esperamos virá. Gente, pode haver uma festa de aniversário correta, né? Em que tem comida muito boa, em que há coisas legais nessa festa. Mas se o aniversariante não chega, a festa não tem propósito. Porém, aqueles que estão na festa podem. E daí, se o aniversariante chegou ou não? Eu vou comer, eu vou me divertir nesse lugar. Tanto faz se ele está presente ou não. Percebe? Você comanda ou você direciona o seu coração naquele momento. Você pode participar da festa e dizer: ela está sem graça, porque aquele que é esperado ainda não chegou. Nós podemos estar nos deliciando nessas coisas que o mundo nos oferece em relação a essa criação que Deus fez. Gente, tecnologia não é bom? É boa. Às vezes quando você está cansado, ou às vezes quando você quer distrair sua mente, ver um filme, ver vídeos, dar risada, conversar com pessoas que estão lá do outro lado, mandando mensagem, são coisas boas. Claro que são coisas boas. Porém, será que essas coisas boas, elas não estão sendo mais importantes do desejado das nações? Isso que você tem que sondar o seu coração sempre, porque não pode ser o mais desejado. Ok? Estamos aqui? Olha lá, reconhecemos a sua glória
servindo. Olha o texto de Isaías, capítulo 48, versículo 11, fala assim: não darei minha glória a nenhum outro. Deus falando, não dou a minha glória para ninguém. Não vou dar. E aí, se você pegar a confissão de Westminster, fala assim, qual é o fim principal de um homem? Pergunta, qual é o seu fim principal? Então os teólogos se reuniram, acho que, sei lá, vários séculos para resumir em uma frase qual é o fim principal. Antes dessa frase acontecer, eles ficavam dias e dias discutindo qual é o fim principal de um homem. Um falava uma coisa, falava outra coisa, até eles chegarem a uma conclusão. E eles chegaram. Qual é a conclusão? O fim principal do homem é glorificar a Deus. O fim principal de um homem. E aí, como os reformadores, teólogos já concordam com isso, o Piper, um dia ele foi pregar num lugar e aí ele citou isso, só que ele citou de uma maneira diferente. Entre vários reformadores, ele cita o fim principal de Deus. E aí o que ele fala? O fim principal de Deus é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E as pessoas ficaram perguntando, mas por que o Piper citou isso? Será que ele citou errado? E ele fala, não, eu citei corretamente. E ele explicou por que ele fez isso. Porque muitas vezes nós temos ouvido ou temos vivido uma certa teologia em que nós acabamos reconhecendo isso de Deus ter feito muita coisa para nós e que tudo que nós fazemos é para Deus, mas nós acabamos gerando na igreja ou na nossa própria teologia um foco em que a glória de Deus não é mais o foco principal, e sim as nossas vidas. Parece que a teologia ela está vindo de tal forma em que nós somos o centro mais importante das Escrituras. Você pega as Escrituras, tudo é para o homem. Jesus salvou o homem. Jesus veio para o homem. Tudo foi feito para nós. E Deus é amor. E vai indo de uma maneira e que isso se torna tão intenso, que a glória de Deus ela é esquecida das Escrituras. Então, algo que nós precisamos entender é que Deus não divide a glória dele com ninguém. E esse Deus que não divide a sua glória, ele vive, ele faz todas as coisas para a sua glória. Ou seja, nós não somos o centro do céu. O centro do céu é o Cordeiro. Nós não somos o centro das coisas. O centro das coisas é o que Deus faz para a sua glória. É só você pensar em relação a uma família. Pense, existe lá uma casa e nessa casa existe a figura paterna e materna. E aí nessa casa existem todas as organizações que envolvem esse lar. Figura do homem, figura da mulher. Existem as contas, a casa, o ornamento, o relacionamento. Existe toda essa estrutura. Aí, nessa estrutura, nasce uma criança. Quando essa criança nasce, numa família normal, essa criança ela tem o seu lugar dentro dessa família. Ela não é o centro das atenções. Ela tem o seu lugar, ou seja, é um novo integrante crescendo num ambiente onde existem muitas outras coisas importantes, mas ela não é a figura mais importante dessa casa ou dessa família. Agora, vamos pensar numa família deturpada, errada. Existe aí toda essa estrutura e existe essa criança nascendo. Quando ela nasce, ela se torna o centro dessa casa. Já percebeu? Tudo que o homem faz para essa criança. Tudo que a mulher faz para essa criança. Tudo que essa criança pensa, ou quer, ou deseja, a família está envolvida para essa criança. O que é isso? Está errado. Porque ela não deve ser o centro dessa casa. Gente, você não é o centro do céu. Você não é o centro da Bíblia. Nós não somos. O centro das Escrituras é a glória de Deus. Na eternidade, quando chegarmos lá, seremos honrados por aquilo que somos, honrados por aquilo que fizemos, mas a glória pertence a Ele. Tudo que está lá reflete para Ele. Nós não somos o centro da eternidade. Então, quando nós
observamos isso, nós pegamos o texto de Efésios. Olha lá, no próprio PDF, o texto de Efésios, como ele nos resgatou, nos salvou, mas tudo isso foi feito para a sua glória. Então, observe lá o texto de Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Eu vou ler de maneira rápida, só para você entender 3 pontos que falam em louvor da sua glória. Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha, você, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, foi feito em prol de você e em amor nos predestinou para ele, para a sua adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Tudo isso foi feito para quê? Para louvor da glória, louvor da sua glória. E se você pegar o texto aí de Efésios, você vai perceber aí nas partes que eu grifei, tudo é feito de uma maneira em que, a fim de sermos para louvor da sua glória, e no final, em louvor da sua glória. As coisas foram feitas para que a glória dele fosse exaltada. Então, perceba, vocês já viram, vou tentar dar exemplos para vocês. Vocês já viram que às vezes você aluga um filme e se nesse filme está ocorrendo uma história, às vezes de guerra, e essa história às vezes é de luta, de justiça, para libertar as pessoas tal, mas no filme tem que haver a figura de um homem que é apaixonado por uma mulher. Se não tiver essa figura, esse momento, tire dos filmes. Parece que o filme não tem graça. Percebe o que está por detrás disso? Por detrás disso é tipo assim, existe uma liberdade que precisa ser ganha, existe uma justiça que precisa ser feita, existe às vezes pessoas que precisam ser libertas, ajudadas, mas tudo isso não tem graça se não tiver a figura do amor de um homem apaixonado por uma mulher. Não tem graça. É como se isso fosse a coisa mais importante do que todas as outras coisas. Todos os filmes são baseados nisso. Novelas são baseadas nisso. Séries são baseadas nisso. Contos românticos são baseados nisso. O que é isso? Isso é o homem colocando o amor como mais importante do que a glória de uma história. E a gente faz isso na Bíblia. Gente, pega na Bíblia. Você vai ver momentos ali de amor entre o homem e uma mulher, no caso de Isaac, Rebeca. Mas não na Bíblia inteira. A Bíblia toda é baseada entre um Deus que ama o seu povo e um povo que ama o seu Deus. Deus não concorre com o seu marido ou com sua esposa. Se você pega as Escrituras, as famílias não viviam desesperadas por amor. Eu quero ser amado. Tem que haver amor entre nós, amor na nossa família. As famílias viviam em prol de um Deus, no qual eles serviam e tudo que eles faziam para esse Deus. Ou seja, o sentido de servir esse Deus e de correr com aquilo que esse Deus desejava era mais importante do que você querer ser feliz dentro da sua casa, dentro daquilo que você estabelece, dentro do seu matrimônio. Isso era muito maior. A missão, o desejo, a garra, o desejo de conquistar a cidade celestial, a missão, a terra prometida, isso era muito mais importante. Mas nós crescemos numa geração em que isso não é importante, e o que é importante é o amor. Você ser feliz, é você jogar na outra pessoa tudo aquilo que nem você consegue dar, mas a outra pessoa, ela tem que cumprir todas as obrigações, ela tem que fazer tudo aquilo para que você seja feliz. Tão importante que a sua vida em Deus, você não consegue mais desenvolver ou ser intenso para Ele. Esse dia eu estava vendo o filme acho que é o novo Homem-Aranha. Eu não lembro qual que é. É o Homem-Aranha. Aí tem uma menina lá. Qual Homem-Aranha será que é? Tem tantos agora, né? É aquele que faz lá o filme do... Também não lembro o nome.
Hã? De volta ao lar? Mas qual que é esse aí? Mas qual que é? Fala qual que é. Tá, tudo bem, mas fala, que figura que tem lá? No roteiro. Você tá falando daquele da Warner, né? Sei lá, meu, não sei. Não tem menino aí. Aquele que faz aquele que faz o Desmond lá do soldado que vai pra guerra sem arma lá. Isso aí é o espetacular. Esse aí, espetacular Homem-Aranha. O que você pega nesse espetacular Homem-Aranha? Ele tem lá a menina que ele ama, né? Sempre. Tem lá a menina que ele ama. Aí tem um filme que ela vai pra Inglaterra. Falar, vamos pedir, eu vou para Inglaterra, né? Como se fosse uma coisa terrível, né? Inglaterra tem tudo que você pode ter em contato com outra pessoa, mas tudo bem, eu vou para lá. Então, a ideia do filme é: você vai continuar sendo Homem-Aranha ou você vai me seguir? E o Homem-Aranha chega uma hora que ele chega para ela, fala assim: ó, vou deixar tudo aqui e vou te seguir. E ele fala isso em cima aquela ponte dos Estados Unidos lá, bonito, como chama aquela ponte que tem aqueles arcos assim? Não. É uma ponte que tem aqueles... Brooklyn. É essa ponte aí? Tem aquelas... Golden Gate é São Francisco. Aí ele leva ela lá e fala: eu vou deixar tudo isso aqui e vou com você para a Inglaterra, né? Aí nessa hora nosso coração romântico fala: olha, né? Ele deixou tudo para estar com ela e segui-la, né? Então nessa hora você olha e fala assim: meu Deus, olha que amor, olha como ele gosta dela, né? E as mulheres também: nossa, olha que eu quero ter um homem assim, né? Vice-versa, né? Mas aí, você percebe o que está por detrás disso aí? Pensa, gente, ó. Se você entrar na história do filme, você vai perceber que a cidade ou as pessoas que precisam ser salvas diariamente dependem do heroísmo do Homem-Aranha. Ou seja, elas estão sofrendo ali porque a polícia não dá conta de todas as coisas e ele está ali ajudando elas. Nesse momento do amor, é como se ele estivesse falando assim: gente que eu salvo todos os dias, dane-se, eu vou viver o meu amor. E a própria mulher, entendeu? Está falando assim: vocês que estão sendo salvas por ele todo dia, dane-se, ele vai ficar comigo. Entendeu? A nossa geração, ela levantou o amor de tal forma que a glória das histórias, a justiça, a glória que impulsionava as famílias do Antigo Testamento, elas estão à mercê disso. E isso não está nas Escrituras. Deus não salvou você porque Ele submete a esse amor que você tanto deseja. Deus salvou você para manifestar a glória dEle. É totalmente diferente. Deus não se submete ao nosso amor, irmãos. Deus não se submete ao amor. Deus não se rebaixa do trono para tipo: não, eu vou salvar ele, porque se eu não salvar ele, o que vai ser? Tadinho! Deus não se submete a esse amor imposto sobre ele. A glória de Deus está acima disso. E o fato dele te amar é porque ele quis manifestar mais da sua glória. Então amar você, salvar você, é para que a glória dele seja maior. Porque a glória dele é maior do que o amor que nós impomos sobre ele. Ficou claro isso, gente? Porque você ou nós ouvimos muito isso. Deus nos ama. Claro que Ele ama. Mas o amor dele é para que a sua glória seja manifestada. E não para que nós sejamos o centro do céu, o centro da história que Ele está fazendo. O centro da história que Ele está fazendo é que tudo que Ele faz para que a glória dele seja exaltada. Ok? Então, você foi salvo não apenas porque Ele te ama. Você foi salvo para que a sua glória seja gloriosa. Você foi salvo para que Ele seja reconhecido cada dia mais como um grande Deus, Senhor e Salvador. Então, salvos para que a glória dele seja manifestada. A nossa eleição é para glorificar a Deus. A nossa regeneração
é para glorificar a Deus. A nossa justificação é para glorificar a Deus. A nossa santificação e a nossa glorificação é para que Ele seja exaltado. Então, olha lá, alguns textos que falam sobre isso, ó. Fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43, do versículo 6 ao 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, criados para a glória dele. Outro, Deus resgatou seu povo Israel do Egito para a sua glória. Salmos 106, versículos 7 e 8. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Deus salvou o povo de Israel ali do Egito, mandou as 10 pragas. Por que ele fez isso? Porque ele ama? Claro que ele ama. Mas antes disso, por que ele fez toda a sua glória? Ele fez para que ela fosse aumentada e reconhecida. Foi para isso que Deus fez. O texto mesmo fala lá. Salvou por amor do seu nome. As 10 pragas foram manifestadas. Só você pensar, o Egito era uma nação ali, a mais poderosa nação naquela época, né? Se você trazer para os dias atuais, pense, gente, a maior nação poderosa, se você ver hoje, talvez seja os Estados Unidos, né? Com o poder militar deles. Gente, pensa, um velho vai no rei com um cajado e fala, solta o meu povo. Um velho com um cajado. Aí a gente assusta, fala assim, nossa, Faraó tinha um coração endurecido, como que ele pode fazer isso? Como que ele poderia ouvir um velho com um cajado e falar assim, solta os meus escravos? Lógico que ele falaria não. Era um velho de 80 anos, com um cajado na mão, e que talvez não sabia nem falar direito, né? O outro que tinha que falar, né? Como que ele soltaria? E as 10 pragas, elas vão vindo de uma maneira que Deus está trazendo justiça, não ao só ao povo, mas aos deuses daquela época, e tudo que Deus faz ali é para manifestar a glória dele, né? Então, se você pegar as 10 pragas, algumas pragas, né? Você pega ali a praga dos tumores, né? Se você pegar na história, os feiticeiros do Egito, o que eles faziam? Com os mortos, eles queimavam, e aí as cinzas dos mortos virava como se fosse um medicamento. Um unguento, né? Isso. Eles pegavam essas cinzas que viravam um medicamento e eles curavam tumores com a feitiçaria. Aí nas pragas, o que Deus fala para Moisés? Vai lá, pega pó da terra, joga para o alto. E esse pó da terra entrou neles e virou tumor no Egito todo. O que Deus estava fazendo? Trazendo justiça nos deuses e trazendo justiça para os feiticeiros. E aí eles falam assim, mas ele pegou o próprio pó e jogou para o ar e virou tumor. Como assim? Era Deus trazendo justiça. Tanto que os feiticeiros, eles falam que, quando essas coisas acontecem, eles falam que as pragas era o dedo de Deus no Egito. E o texto em hebraico, quando fala dedo de Deus, não é nem o dedo da mão, era o dedo do pé. Como se Deus estivesse pisando no Egito e as pragas estavam acontecendo. Várias pragas, né? As vacas, os tumores, tudo eram deuses no Egito, né? O Nilo, né? Rio Nilo. Quando virou em sangue, havia o Deus ali. Então era como se fosse assim, olha, o seu Deus se submete à determinação do nosso Deus. Ou na praga das trevas, né? Que o Egito ficou em trevas 3 dias. Por que isso ocorre? Se você pega Faraó, ao mesmo tempo que ele era um rei, ele é considerado um deus. Esse Faraó, considerado um deus, os historiadores falam que havia uma parte no Egito que quando o sol aparecia, esse Faraó, de vez em quando, ele saía no mesmo momento que o sol aparecia, para que o Egito olhasse e falasse assim, ele é o nosso Deus, a nossa luz. A nossa luz vem de Faraó.
Ou seja, se a luz vem é porque Faraó está vivo e ele gera vida para nós. Quando Deus vem com a praga, o que ele faz? 3 dias de trevas. Fala assim, sai aí, Faraó. Quem é a luz verdadeira? Então, estava trazendo justiça. E até a questão dos primogênitos, né? A praga dos primogênitos. O Egito acreditava que a vida deles vinha da vida de Faraó. Enquanto ele vivia, eles viviam. Então, quando Deus mata os primogênitos, era Deus falando assim, quem tem a verdadeira vida? Né? Matei, traz vida aí. Levanta essas crianças aí, os primogênitos. Né? E Faraó não tinha esse poder. Então, tudo que Deus faz para a sua glória. Tudo que ele realiza para a sua glória. O amor está nisso, mas o amor se submete à glória de Deus. Ele não é mais importante do que a glória de Deus. O poder e a exaltação de quem é Deus é muito mais poderoso. Né? Tanto que a glória de Deus é tão forte e tão poderosa que quando Israel vai invadir Jericó, Raabe está lá e Raabe encontra com os espias e fala para eles, o seu Deus é famoso, nós temos ouvido falar do seu Deus, a fama dele, o poder dele, a glória dele que é manifestada, eu quero esse Deus, eu desejo esse Deus, a fama de Deus percorre as nações de tudo aquilo que ele está fazendo. Então, Deus teve misericórdia, né, de Israel ali no deserto. A glória não é nossa, pertence sempre a ele. Não darei minha glória a nenhum outro. Isaías capítulo 48, versículo 11, fala isso, né? Não darei a minha glória a nenhum outro. E aí nós podemos observar o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 5, você está com a Bíblia aí? Abra aí, para você acordar um pouco. O que nós observamos no texto de Apocalipse 5? Nós observamos o Cordeiro sendo posto ali naquele lugar, sendo manifestado nesse lugar. E aí, João, ele começa a ficar aterrorizado, porque alguém precisava romper os selos, que era as cartas dos reis. Então, ali é um sentido real. Os reis mandavam suas cartas e faziam aquela questão do selo. Já viu isso nos filmes? Ele pega lá, acho que é cola, aquilo é cera. Então ele pega, põe a cera e manda enviar a carta. Ou seja, ninguém pode abrir essa carta. Quem abre a carta, lascado. Só aquele que recebe a carta pode abrir. Por quê? Aquele que a carta é direcionada, quando o rei direciona e fala, ó, é para fulano. Então esse fulano, naquele momento, recebe dignidade para abrir essa carta. Nesse caso, Deus direcionou a carta para um santo. E aí, o que acontece? João fica aterrorizado por quê? Por que ele fica aterrorizado? Ninguém pode abrir. Não. Por quê? Mas por que ninguém pode abrir? Ele mesmo responde. A carta é direcionada a um homem, humanidade, um representante da humanidade, e ninguém pode abrir essa carta. Por quê? Olha o que João fala. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por quê? Porque não havia ninguém digno de pegar essa carta e abrir. Ninguém era digno. Porque o próprio texto de Salmos fala lá, quem vai subir no monte do Senhor? Quem vai permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração. Quem era limpo para receber isso? João estava aterrorizado e falou assim, lascou. A carta, o livro, tem que ser enviado. Tem que ser aberto para tudo acontecer. Para Deus salvar, para que a glória dele seja manifestada. E a humanidade seja salva, porque senão estamos todos perdidos. Quem vai abrir isso? Quem vai abrir essa carta? Ninguém é digno. Aí João fica aterrorizado e chora. Fala assim, meu Deus! E chora. E aí o próprio texto, ele responde. O Cordeiro é digno. O Cordeiro consegue abrir essa carta. O Cordeiro pode pegar o livro com as mãos e romper os selos. Porque ele é digno. Percebe? Nós estamos seguindo alguém digno. Você está seguindo alguém que é digno.
que pode receber o livro das mãos de Deus e abrir. E esse cordeiro, que é digno, e que é o único que pode ser chamado de digno, porque a palavra digno é alguém que é comparável, alguém que está, alguém que pode estar aonde ele está, na posição que ele está. Esse digno que recebe essa carta é aquele que pode agora também nos fazer dignos. Ou seja, você hoje pode receber uma carta, como as igrejas receberam cartas de Deus, porque aquele que é digno rompeu os selos. Nós podemos receber, nós podemos ter esse acesso, nós podemos ser dignos por causa do nosso cordeiro. E ao mesmo tempo, nós podemos reinar com esse cordeiro. Porque o texto diz que ao mesmo tempo que ele é digno, ele compra as pessoas, ele traz identidade para os seus filhos e os faz reinos de sacerdotes. Então esse cordeiro que é digno, que tem uma coroa na sua cabeça, ele pode nos fazer reinos de sacerdotes. Ele pode nos fazer vencedores. Gente, você pode reinar com Cristo na terra, porque ele é digno. Você pode. Nós podemos sonhar com isso. Essas pessoas dignas, elas podem ser chamadas no futuro de vencedoras. Como nós podemos observar ali os textos dos vencedores de Apocalipse. Eu coloquei para você aí vários versículos dos vencedores que você pode observar aí. Os vencedores são pessoas que acabam sendo reconhecidas por Deus futuramente. Eles serão reconhecidos por Deus e por suas obras. Então você vai ver aí que vencedores poderão comer da árvore da vida. Vencedores não sofrerão os danos da segunda morte. Os vencedores receberão uma nova vida, uma nova história. Eles receberão um novo nome. Eles terão autoridade sobre as nações e reconhecimento da volta do Cordeiro. Os vencedores, eles obterão vestes brancas, um nome eterno e confessado pelo próprio Cordeiro. Nós seremos convidados para nos assentarmos no trono do Filho. Então, vários pontos sobre os vencedores aí, sobre aqueles que vencem. Coisas maravilhosas. Então, o que te faz ser um vencedor? Eu pensei em duas coisas. O que faz uma pessoa ser vencedora, né? Tipo, por que você pode olhar para alguém e falar assim, aquele é um vencedor, ela é uma vencedora? O que faz nós olharmos para alguém e definir alguém como um vencedor? Eu acredito que tem vários pontos, né, que a gente pode pensar em relação a vencedores, né? Mas duas coisas que eu pensei são o seguinte. O primeiro está baseado no texto de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 26 ao 31, que conta a história do capitão Joabe. O que é essa história? Joabe, ele era do exército de Davi e obviamente ele já tinha vencido várias batalhas em várias cidades, várias coisas ele já tinha feito, né? Mas essa cidade exclusivamente, Raabe, quando ele vai tomar, que é a cidade de Rabá, quando ele destrói ali todas as fortalezas, ele destrói tudo aquilo que está acontecendo ali, na hora final de dar o golpe final, que é ele entrando naquela cidade, o que acontece? A hora que ele vai entrar na cidade, ele para e manda chamar Davi. E aí, quando ele manda chamar Davi, olha o que ele fala. Ele manda uma mensagem para Davi falando assim: entretanto, pelejou contra Rabá, os filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Olha o que ele fala: ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando eu, se aclame sobre ela o meu nome. Joabe sabia que se ele entrasse na cidade, a glória seria dele. E ele venceu aquela cidade. Mas o golpe final, ele para e espera Davi vir. Para que quando Davi entrasse, a glória fosse de Davi. Porque ele sabia que Davi era rei. Um vencedor sabe
o momento em que a glória vai vir. Porque a glória não vem toda hora, gente. Não vem todo momento. Existem momentos na vida que você está batalhando, e a glória surge. O vencedor, ele sabe o momento em que a glória vai surgir. E quando ela vem, ele não fica no centro. Ele se ausenta para que a glória venha sobre o amado. Isso é um vencedor. Na sua vida, nas nossas vidas, nós iremos batalhar, às vezes não ser reconhecidos, muitas vezes por aqueles que estão perto de nós. Mas há momentos em que vai haver um reconhecimento, uma glória. É nesse momento que se diferencia vencedores, às vezes, de pessoas comuns. Porque nessa hora que ele poderia tomar a glória, ele fala, não, ela é do meu amado. Tudo isso é do meu amado. Tudo que eu estou recebendo agora pertence a ele. Lembre-se disso. Em algum momento, a glória virá sobre a sua vida. E o que você vai fazer com ela definirá quem é você. O que você vai fazer com isso definirá que tipo de vida você tem com Deus. Na hora que a glória vier, o reconhecimento vier, o que você fará com isso? O último texto de Tessalonicenses, para falar outra questão da glória. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 ao 10. Os cristãos de Tessalônica estavam passando por várias situações, várias tribulações. Paulo usa eles como exemplo daquilo que eles estavam passando. Mas chega uma hora que Paulo fala assim, olha, tudo isso que vocês estão passando, calma, Jesus vai vir poderosamente. E ele vindo poderosamente, ele vai trazer juízo sobre aqueles que não o reconhecem, sobre aqueles que não reconhecem a sua glória, não reconhecem o poder. Tanto que ele vai apartar esses da sua face. Eles não mais verão a Jesus. E aí, ao mesmo tempo, Paulo fala sobre eles. E olha o que Paulo fala sobre eles. Primeiro Paulo fala lá, ó, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. E aí ele fala, glorificado nos seus santos e ser admirado por todos. Esse termo, admirados, ele usa. Irmãos, se você perder a admiração total por Jesus, você perderá o rumo da sua vida cristã. Se você deixar de admirá-lo. Lembre-se, não dá para você admirar duas coisas ao mesmo tempo. Não há como você admirar muitas coisas ao mesmo tempo e todas elas se tornarem um padrão igual para você. Não há como você admirar seu marido e admirar outros homens. Não há como você admirar a sua mulher e admirar outras mulheres. Na admiração precisa haver aquele que está assentado em primeiro lugar. Os vencedores admiram Jesus mais do que todas as coisas. Porque aquilo que admiramos é aquilo que nós iremos esperar, ter expectativas, desejar, amar. Se os seus olhos deixarem de admirar Ele, você admirará outra coisa. Esses homens admiravam, esses cristãos admiravam Jesus. Precisamos admirá-lo novamente. Amém? Amém. Senhor Jesus, o Senhor é único nas nossas vidas. O Senhor não é mais uma opção. O Senhor não está nas opções que o mundo estabelece. O Senhor não compete com a sua própria criação. O Senhor não é igual àquilo que o mundo oferece. O Senhor está além, a sua beleza está além. No céu e na eternidade, nós não somos o centro, Jesus. O centro é a sua glória e tudo aquilo que o Senhor estabeleceu através do teu Filho, Jesus Cristo. O Senhor
é o nosso Deus. Tudo aquilo que o Senhor faz para a sua glória. O Senhor faz para o homem, para que o homem reconheça esse amor, mas o que o Senhor faz para que a sua glória seja exaltada. Na eternidade, não é o amor que será o centro de todas as coisas, mas é a sua glória, Jesus. É a glória daquele que está sentado no trono. Uma coroa não representa amor, uma coroa representa glória, poder, exaltação. O amor, ele é manifestado sobre o que aquele que está sentado em poder e glória faz. E ele faz por nós. O Senhor, pelo seu poder e pela sua glória, fez e agiu com amor para conosco. Reconhecemos a sua glória, Jesus. O Senhor é o centro de tudo, não nós. Nós não somos o centro. O Senhor é, Jesus, de todas as coisas, de tudo aquilo que o Senhor faz. O Senhor faz para que o Pai seja exaltado, a glória do Pai seja reconhecida. Nós reconhecemos isso, Jesus, nas nossas vidas, e nós queremos ser apaixonados para que a sua glória seja manifestada, Jesus, cada vez mais. O Senhor não é um Deus que nós manipulamos para que o nosso coração se beneficie de todas as coisas. O Senhor não é um Deus que nós manipulamos para que o Senhor apenas preencha todos os nossos desejos e emoções e a gente viva de qualquer jeito. O Senhor é um Deus em que nós nos submetemos a tudo que o Senhor quer, a tudo que o Senhor determina, e tudo que fazemos para o louvor da sua glória. Fazemos para que o Senhor seja exaltado cada vez mais. O Senhor está sentado no trono neste momento, sendo exaltado, e quando estivermos na tua presença, nós estaremos admirando a sua glória, admirando quem o Senhor é. Quando chegarmos no céu, nós não roubaremos a cena, nós não entraremos como se o Senhor será colocado de lado e nós tomaremos a posição do centro. Não, nós estaremos no nosso lugar, contribuindo para a glória que já está sendo exaltada neste momento, ali no céu, na eternidade. E quando o Senhor vier, abra os nossos olhos, para que a gente veja mais o Senhor, admire mais o Senhor. Queremos te admirar mais, Jesus. Admirar. Ajuda-nos a te admirar mais, Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre